Da teoria à prática, dentro de um processo terapêutico, aqui na jornada Minha Vida, Minha Verdade. Essa é a história da dona Maria, querida Maria. Maria, gratidão pela sua presença. Obrigada, Fala um Ian. pouco aí para nós esse teu processo com tanto conhecimento, né, que você sempre buscou e tem e conseguir praticá-lo aqui dentro da jornada. Então, o que te trouxe aqui, como foi esse processo? Na verdade, eu vir para a jornada, quando você chegou, convidou a gente nesse primeiro grupo, tudo, eu não tinha 100% de certeza do que a gente ia fazer aqui. Eu já estava na busca, lendo a respeito da constelação, tudo, mas assim, não tinha noção do que ia ser a nossa jornada aqui. Então, quando você veio, eu lembro que a gente até brincou. A gente só sabe que vai te seguir. Mas o que vai ser, a gente não sabe. Então, nós viemos pela confiança. E assim, para eu fazer qualquer processo terapêutico, eu preciso confiar muito na pessoa. Então, se eu vim e estou aqui até hoje, é porque realmente confio muito na sua pessoa. Porque não é qualquer lugar ou qualquer pessoa que me leva a participar de um grupo. Porque se eu não tenho confiança, eu acho que para mim não tem validação. Então, eu já te falei mais de uma vez, e repito, eu confio muito em você e no processo que a gente vivencia aqui. Por isso que eu acho que já tem 3 anos que a gente está aqui, né, Fábio? É 3. Então, é por isso, é pela confiança mesmo, porque é o que a gente fala, a gente nunca sabe o que vai ser, a gente só vê, porque a gente acredita que a gente vai ter a nossa melhora nas nossas participações. Então, é por isso. E como foi colocar em prática tudo isso, então, né? Essa vivência, até para as pessoas saberem, né? Quando a gente fala de um processo terapêutico, dentro aqui da jornada Minha Vida, Minha Verdade, nós temos três pilares, que são as meditações, que você utiliza muito bem elas, quero que você fale muito sobre isso. Os próprios comandos, que a gente conhece há muito tempo, e a constelação familiar, né? Então, quando você veio para cá, como é que você aproveitou tudo isso dentro do seu processo? Então, aproveitando o conhecimento da constelação, que a gente vem, a gente conversa. O que para mim é muito bom. A meditação, para mim, me ajuda bastante, porque às vezes, quando a gente traz algum assunto que eu tenho que tratar com alguma coisa, para mim, na meditação, funciona muito bem. Então, e nesse processo, a meditação me ajuda bastante com a sua. Depois eu trago para você, a gente complementa, que nem na meditação e no processo aqui da constelação, ela me ajudou muito no pior momento da minha vida. Foi quando eu perdi minha mãe. E eu estava aqui com você com o processo. Então, a gente fez todo um trabalho, teve várias situações na meditação que me ajudou, eu trouxe com você. Então, todo esse processo da doença da minha mãe e dela indo embora, então a constelação me ajudou bastante nas meditações, porque nos trabalhos que eu fiz com você na conversa. Então, para mim, a meditação quando a gente pratica ela corretamente, que eu também não era praticante da meditação, mas para mim ela dá um resultado muito grande, porque eu acho que ela complementa todo o trabalho nosso da constelação, toda a vivência que a gente tem. Então, se a gente fizer direitinho, a gente tem um resultado bom, porque para mim, na meditação, eu tenho várias informações, às vezes, do que eu preciso fazer para mim mesma. Porque quando você para e olha para você, se concentra na meditação, a resposta você já tem dentro de você. Então, você só exterioriza aquilo que você precisa olhar, que às vezes você não olha. Né? E acho que nessa linha, né, da sua fala, eu acho muito bacana, até também para quem está nos assistindo, a constelação ela traz muitas informações, ela faz nos entender as dinâmicas familiares que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, quando você acessa uma informação na sua meditação, aí a gente traz para cá meio que validar aquele processo. Isso é muito bacana. Cada um de um jeito, né? Cada um tem um estilo, cada um tem o seu conhecimento. Como é que é isso, assim, de você estar ali na meditação, acessando informação, aí você processa e depois você traz aqui tem essa validação. Como é que é esse caminho? Então, alguns assuntos, algumas vezes que aconteceu, de algum assunto que eu vejo que eu tenho que trabalhar, alguns conflitos meus pessoais,
que veio na meditação, aí a gente conversa, e depois na constelação, às vezes eu quero ver se eu entendi mesmo o processo, se aquilo na meditação foi correto. E é muito bom quando a gente abre o campo, tipo, para validar aquilo que eu já tinha entendido. E houve situações que foi muito bonito para mim, porque de eu ter visto na meditação, a gente ter conversado, e a hora que abriu o campo ficou bem suave. Você tem aquela compreensão, então você fala assim, opa, então está resolvido. Então você não fica com aquela dúvida, será que eu estou trabalhando corretamente? Então, na hora da abertura do campo, ela complementa o seu raciocínio, aquilo que você estava buscando. Mas eu quero aproveitar um pouquinho, eu sei que a emoção veio, aí eu deixei você ficar um pouquinho mais tranquila, né? Que isso é muito importante, assim, para eu também entender. A sua mãe, inclusive, você chegou a intuir, né? Ela partindo, né? O que foi marcante para você se estruturar emocionalmente, né? Uma perda tão significativa, uma pessoa tão importante na sua vida, né? Juntando todo esse processo, assim. Então, Ali, eu lembro que foi difícil o tempo, foi rápido demais, eu acho que foi de 2 a 3 meses. Então, eu tive realmente, numa meditação, eu tive a intuição que a minha mãe ia falecer em uma semana. Eu até falei com meu marido, tudo, conversei. Ele falou, imagina, Maria. Aí eu conversei com você, aí a gente até veio aqui, a gente fez um trabalho, a gente sentou, colocando ela na minha frente, como se eu me despedisse, eu conversasse com ela. Foi assim, foi um momento dolorido para mim, porque eu não imaginava que fosse doer tanto, porque eu sou muito prática. E nesse período eu vi que eu sou muito emoção, ou talvez eu não tivesse passado por algo tão difícil. Mas com a constelação, eu consegui entender que tudo tem a sua hora, tudo tem o seu porquê, e você vê que fazia parte do processo. Então, quer dizer, você fica na dor, mas uma dor com compreensão, entendeu? Aí eu vi outro lado meu também, de você, como que eu posso dizer, que a gente também tem as nossas fraquezas, que às vezes a gente trabalha tantas coisas e às vezes a gente deixa o nosso eu, nosso interno ali guardadinho para ninguém ver. E nesse processo, para mim, foi muito bom as amigas que eu tenho, porque sou muito grata à Fátima, no meu período, ela e uma amiga minha foram muito boas para mim nessa compreensão, que me ajudaram bastante. Então, se eu não tivesse talvez buscando isso, talvez eu não tivesse tido tanta maturidade para conseguir lidar com as coisas. Que é legal o trabalho que a gente faz. Como eu já vi muitas pessoas aqui tendo essa compreensão num período desse e ajudando bastante. E você fala que você é uma pessoa muito prática, e de fato é, né? Mas tem essa sensibilidade, né? E o quanto que isso ajuda no campo, né? Você, no campo, tem uma questão muito forte de o corpo sentir muito, né? E obviamente que no campo, para quem não conhece, a gente não é nenhum processo de incorporação, você é do corpo e de captar. Como é que esse jeito de ser prático e sensível te ajuda no campo e na sua vida mesmo, né? É, é engraçado isso, né? Mas eu tenho assim, um campo que eu aprendi a ver essa sensibilidade mesmo. Tem muito corpo, porque eu realmente, quando eu estou no campo, eu sinto. E para mim, às vezes, é até fantástico, porque a gente não sabe nem o que a gente está fazendo. A gente entra no campo, a gente não sabe quem a gente está representando ou o que a gente está representando. E para mim, cada constelação é diferente, porque realmente eu sinto, e eu nem sei o que se trata, do que é. Essa sensibilidade parece que aflora. E para mim, que é prática, no começo você fica assim: será que é isso mesmo? Ou eu que estou imaginando? Será? Aí a gente deixa fluir e vem. Porque é fantástico o campo. Para mim, por ser prática, o campo ele é maravilhoso, porque é onde você perde todas as teorias que você tem, porque é a prática, né? Você está ali sentindo, vivenciando. Não tem nada que te explique isso. É o seu sentimento. E às vezes você lidar com algo que você não tem nem noção de que assunto que é,
e você consegue ter a percepção. Então, o campo é maravilhoso. Sim. E nessa busca, dentro desse processo, o que mais fez sentido, né? O que você encontrou que você estava vindo buscar mesmo, assim? Então, Ali, eu acho que é sempre o conhecimento, né? Eu acho assim, melhorar como ser humano. Eu sempre brinco que tem um ex-professor meu que sempre brinca comigo, Maria, você já está um ser humano melhor? Eu falo, estou tentando, mas ainda não melhorei. Então, é sempre essa busca de tentar melhorar para mim mesma, não pelo outro. É claro que antes de eu estar aqui na constelação fazendo o meu trabalho, a gente sempre pensava no outro. Hoje eu vejo que eu tenho que ser melhor para mim. Se eu estou melhor para mim, ao meu redor tudo vai ficar bom. Então, essa busca de melhorar para mim, isso tá bom para mim? Ou que nem de umas falas que você fala, quem está te controlando, comandando agora? É você ou é o outro? Então, é essa busca de estar melhor para mim, eu estar no comando da minha vida e não deixar as outras pessoas estarem no comando emocionalmente falando. E outra coisa que também faz muito sentido para mim é a respeito de colocar no coração, que nem você fala. Então, da gente olhar, quando você fala assim, que às vezes eu estava conversando com a Fátima esses dias, porque a gente sempre faz nas nossas resenhas, não adianta que a gente está sempre fazendo resenha, discutindo o que a gente aprende aqui. Foi isso, colocar a pessoa no coração. A gente teve uma compreensão do que é colocar a pessoa no coração. Porque às vezes não é, eu não preciso amar, estar grudada com a pessoa, mas eu posso colocar ela no meu coração e entender que ela é daquele jeito. Ela não vai ser do jeito que eu quero. A qualidade é da pessoa. Cabe a mim gostar dela daquele jeito ou não. E eu aprender que cada um dá o que tem, cada um tem o seu momento. Então, isso foi muito bom para mim, porque por mais que eu falava, tinha teoria, eu não tinha prática disso. Hoje, então, eu tenho a prática de várias situações e eu vejo que eu estou melhor para mim mesma. Que algumas situações que me incomodavam antes, hoje eu olho, respiro, falo, Maria, cada um dá o que tem. Respeita o processo de cada um, que nem você fala. Sim, Respeita o processo. respeito o processo. E nessa compreensão do outro, hoje a câmera não quer nos obedecer, não. Mas nessa compreensão do outro, olhando para o seu sistema familiar, que já fizemos isso, isso eu também falo várias vezes, né? Aqui não é um oráculo, aqui não tem nenhum, não está querendo adivinhar nada, pelo contrário. Quando a gente abre o campo, a gente inclusive olha o outro através do nosso olhar, que isso nos traz muita compreensão disso, né? E quando você olhou o teu sistema familiar, te também trouxe essa compreensão, né? Com esse movimento que você acabou de falar. Trouxe a compreensão que cada um está no lugar que tem que estar. E às vezes não precisa ser do jeito que é. Eu lembro de uma frase muito assim, uma conversa nossa, eu só não vou falar a frase porque aí eu vou. Mas você me falou uma frase que me doeu na hora, mas eu entendi. Cada clã pertence a um clã. Você entendeu? Aquela frase que você me falou numa conversa foi muito importante, porque cada sistema familiar vai ter a sua história e a gente pertence a um sistema familiar. Então a gente olha e entende que cada um tem a sua história. E às vezes não adianta, às vezes a gente acha que tem que fazer parte, mas nem sempre você está naquele lugar que você tem que estar. E quando você olha isso, dói, porque às vezes você está querendo outra coisa, mas você compreende e flui. Aí você dá uma é como se você desse um olhar diferente para o assunto. O que é esse processo? Como você mesmo falou, a gente não precisa falar o tema, mas eu já escutei muitas vezes, né? Que quando eu vou conduzindo, né, as conversas, eu faço muito movimento quando eu estou conduzindo uma constelação, de estar muito entregue e ao mesmo tempo sem raciocinar, né? Sem racionalizar o processo. E às vezes sai uma pergunta que dói, como você falou. E essa dor, ela, como é que é essa transformação interna? Porque a gente entra num conflito interno nesse momento, né? Como é que é essa mudança de sair de uma dor, de uma compreensão, até para um olhar diferente?
Então, eu acho que é o entendimento, é você, quando você faz essa pergunta. Às vezes a gente não quer aceitar algo que está tão óbvio. Então, a gente não quer enxergar aquilo. Quando você faz a pergunta que dá aquela doída, você para e olha. Aí é onde você fala, putz, o Ali tem razão. Por que que eu estou despendendo energia numa coisa que não faz sentido na minha vida? Aí você parte de olhar, ver a dor, ver que está perdendo tempo à toa. Aí você foca no que vale a pena. Eu acho que vai uma sequência, uma cascata, né? É você olhar, ver que você tem razão, você fazer o seu trabalho, compreender e a mudança vem automático, porque quando a gente, ó, acho que quando a gente entende, parece que a gente já faz assim, tuf, já vai para outra parte. Acho que o ciclo já vai. A hora que a gente entende, ele já dá sequência. Eu acho muito rápido. Então, eu acho que é muito o que a gente estava falando no café da manhã lá, né? É, Quando a gente observa a vida de uma maneira diferente, parece que faz vir uma chave, né? é. Isso é uma fala, isso é um movimento de que a gente vê na constelação e aí aproveitando, a gente tem aqui o movimento das ordens da ajuda, né? Se fala muito desse olhar. E normalmente as pessoas trazem demandas de julgar muitos outros. E o seu não, né? O seu é o auto-julgamento. E aí, até para quem está nos assistindo, a gente abre as ordens da ajuda, a gente coloca, a gente enxerga o sistema da pessoa dentro das relações. Então, como é que ela está se relacionando com alguns tipos de comportamentos, né? No caso, o seu julgamento. E nesse dia foi, talvez, não sei se foi tão impactante, quer dizer, foi, mas não sei se doeu tanto esse auto-julgamento e impactando tanto as relações com seus clientes, né? Não que você esteja impactando eles, mas que, de uma certa forma, tem uma relação com você mesmo. Como é que foi enxergar isso e estar trabalhando isso? Então, foi difícil. Acho que eu ainda estou no processo de trabalhar, porque assim, eu me cobro muito. E aquele dia eu vi que eu me cobro demais. Você entendeu? Quando eu abri o campo, eu achava que eu era um pouquinho, mas eu vi que é bastante, que eu me cobro muito. Eu acho que não sei, eu não posso, não sei nem te explicar, mas eu ainda estou trabalhando, me ver no auto-julgamento, eu sabia, mas eu não imaginava que eu me auto-julgava tanto. Então, eu estou olhando com carinho ainda para isso, estou amadurecendo, eu acho que já estou olhando algumas situações, eu estou ficando mais tranquila comigo mesma, mas eu ainda acho que eu estou no processo de olhar essa parte do auto-julgamento, porque eu me cobro muito. É, não é porque os outros me cobram, sou eu, Maria, que me cobro, que eu acho que eu tenho que dar conta disso, fazer melhor isso. Então, é uma cobrança minha interna, de saber se eu estou fazendo certo, entendeu? Então, é meu mesmo, mas eu vou melhorar. Acho que todos estamos no caminho, né? Dentro desse contexto. Quando a gente fala dessas transformações, né? No campo, quero voltar na história do campo, que eu acho que você tem uma contribuição muito grande de... Vamos pegar o teu último exemplo. Você participou representando uma doença, né? E você teve uma dor muito grande, né? E às vezes isso assusta algumas pessoas, né? Porque como eu vou sentir uma dor ali, depois eu saio e tá tudo bem? E como você é muito do corpo e fica tudo bem, né? Fala um pouco dessa experiência, até para poder desmistificar, né, que o campo é uma energia que acontece e acabou, e saiu, tá tudo em ordem, né? É, E o quanto que falando, isso também reverbera dentro de você depois que você sai, né? é, teve várias constelações, mas falando dessa última sua, realmente, eu não sabia o que que eu estava fazendo, mas eu já levantei para entrar no campo com uma dor na coluna e no útero tremenda. Doía. E eu não sabia o assunto, que eu até falei, nossa, eu tô com tanta dor que eu não consegui nem ficar em pé, eu tive que sentar de tanta dor. Então, quer dizer, eu consigo, eu sinto a dor, dói mesmo, e é dor mesmo. Mas só que depois que eu saio do campo, parece que fica. É como se você virasse uma chavinha. Para mim é muito tranquilo. Eu sinto, dói,
É difícil, depende de algumas coisas que eu estou representando no campo, mas saiu, eu fico de boa. Nunca aconteceu de eu ficar ruim por causa do campo, de eu sair de uma coisa que eu representei no campo, de eu falar, ai, não estou bem. Não. Eu acho que sempre acaba o que a gente vivencia aqui, a gente saiu do campo, sentou na cadeira, isso já vai embora, fica aqui no campo mesmo, na energia do campo mesmo. Eu acho que isso tem muito a ver com a preparação que nós fazemos, né? E com a preparação que você tem também. E isso é um cuidado muito grande que quem conduz uma constelação tem que ter. A gente faz uma harmonização do ambiente, né? A gente usa uma meditação, inclusive, nesse processo. Mas aí você sabe que você foi falando agora, me veio uma outra imagem, que talvez seja uma outra contribuição muito grande que a gente pode dar para quem está nos assistindo com a sua experiência. Eu sempre comento aqui que quanto mais a gente entregue, como se fosse entrar com uma folha em branco no campo, né, que acontece com você, que acontece com parte das pessoas mais experientes, a Damares online, que está aqui, todo mundo, né? A Rê. E aí, as pessoas, às vezes, não é o caso de vocês, mas é o que a gente está transmitindo, fica ali no campo tentando um pouco racionalizar, né? E você nunca racionalizou. E também, até pela sua característica, você nunca saiu do que você estava sentindo. A gente teve uma constelação que, teoricamente, né, tinha se encerrado um tema, e não que precise encerrar alguma coisa ou tem que continuar, mas a constelação ela é muito viva nesse sentido. E você não saiu do papel, né? E foi extremamente importante aquele movimento, porque a constelação perdeu energia, criou. Então, acho que passar essa experiência é muito importante. Quando você está ali entregue, inteira, fala um pouco sobre isso, para a gente poder. Então, quando você me fala para eu entrar no campo, o que que eu tento? Eu tento não contextualizar, eu deixo fluir. Eu não fico perguntando, será que está certo, será que não é? Eu só me entrego ao campo, você entendeu? Àquela vivência que eu vou ter. E eu acho bacana do jeito que você faz, porque ninguém sabe o que está fazendo. Porque assim, a minha dúvida é assim, como eu vi outras constelações, quando você sabe o que você vai fazer, como eu sou muito crítica, se eu souber, eu nunca vou dar noção à minha percepção. Eu vou falar assim, eu fui sugestionada porque eu já sabia. Então, desse jeito que a gente faz aqui, como a gente não sabe o que que a gente está representando, eu acho maravilhoso, porque eu acho que não tem sugestão. Então, se você se entrega, você vai sentir aquilo que você está representando. E para mim, eu entro como se eu uma folha em branco, que nem você falou. Eu deixo fluir o que está acontecendo, sem julgar, sem nada. Eu só deixo a emoção vir e passo o que ela tem. E vai. E você não se desconecta do campo, né? Não, não, Vamos fico ver se conectada com aquilo. e a imagem não está querendo ficar em nós dois. Olha, diante dessa praticidade, diante dessa sensibilidade, quem é a Maria? O que faz a Maria? Acho que isso é legal, né? A Maria é uma pessoa amiga. Eu vejo assim, quando eu gosto das pessoas, eu cuido mesmo, que eu trabalho até para não ser uma cuidadora em excessivo, mas eu acho que esse carinho que eu tenho com as pessoas, esse cuidar, não é à toa que eu fui para a área da saúde. Então, eu sou fisioterapeuta, osteopata e acupunturista. Tanto falando na osteopatia e na acupuntura, você tem que olhar a pessoa como um todo. Você não olha só a doença. Na ambas, eu tenho que olhar o ser humano como um todo. E eu acho que quando eu vim para a constelação, como eu busco esse outro lado, ele só fortalece esse o meu olhar como um todo para o paciente, porque no meu dia a dia é muito importante para mim olhar o paciente como um todo. Então, eu aprendendo, eu brinco sempre assim, se eu me tornar uma pessoa melhor, eu vou atender os outros melhor. Que nem diz na conversa da Damares. É atender para entender para atender. Então, para mim é muito nítido isso, porque quando você tem isso, porque hoje em dia nós somos metade sentimento e metade, a gente fala trauma físico. Então, quando você tem uma noção de olhar a pessoa como um todo, você dá um retorno para a pessoa corretamente. É claro que tem pessoas que você vai atender
que você não consegue dar esse olhar para ela. E tem umas que vão ser muito receptivas e você consegue dar um olhar para a pessoa para ela se olhar como um todo, porque é muito importante. Eu acho que eu acho que foi isso que me fez fazer tudo o que eu faço hoje e que eu gosto de fazer, né? Uhum. E a gente falou de, com todo esse teu conhecimento, levar isso para a prática, né? Então, sejam as meditações, essa participação do campo, que a gente entende muitas histórias e entende mais as pessoas. E o quanto disso se levou para a sua vida profissional? Então, Quanto contribuiu, né? contribuiu, eu acho que não só pela profissional, para pessoal também. Uma das regras, eu assim, é não julgar ninguém, é você escutar uma história de uma pessoa e entender que aquele é algo dela. Porque às vezes a gente tem mania de olhar para o outro com aquele nosso olhar, porque o que a gente acha que é bom, a gente acha que vai ser bom para os outros. Então, ao longo de todo esse aprendizado, eu aprendi a respeitar as escolhas, a vida do outro, sem julgamento, entender que cada um faz o que é melhor para si e não precisa ser todo mundo igual. Então, eu acho que isso para mim ficou muito mais sutil. Entender a pessoa, tipo assim, colocar ela no seu coração, sabendo que aquilo é dela e é o processo dela. Então, eu acho que ficou muito sutil para mim isso no meu dia a dia. Eu falo na minha vida toda, não só profissionalmente falando. Vamos viajar um pouquinho aqui. O... Você falou assim, Ale, quando eu vim aqui eu não sabia o que ia fazer, né? A gente Uhum. veio mais por sentir que eu gostaria de estar lá, né? O que você espera daqui para frente como jornada, né? Será que é a mesma linha? Agora fiquei curioso, assim. Então, você sabe que eu até às vezes eu faço resenha com a Fátima, né? A gente faz muita resenha, né? Ale, você sabe que eu tento não colocar o que eu espero, porque assim, porque eu acho que quando eu coloco algo que eu vou querer, se não sai do meu jeito, eu vou ficar decepcionada. E simplesmente, que nem muitas vezes você falou, eu estou seguindo o fluxo. Então, o que tiver que vir, vai vir. E eu acho que a gente está numa fase muito boa. Para mim, está tendo muitas mudanças com o trabalho que a gente vai tá fazendo, com a própria percepção do campo, está ficando muito sutil muita coisa. E nem no campo, eu estou vendo que eu tenho, às vezes, algumas percepções que estão muito afinadas, você entendeu? E eu acho que eu não estou tendo essas percepções só por causa do campo, e sim por causa das meditações, de todo esse trabalho que a gente faz. Então, às vezes eu falo, putz, Maria, às vezes eu intuo alguma coisa e falo assim, caramba, e depois daquilo eu falo, você fica até fala assim, você vê que a gente está sutileza. O que eu quero é melhorar como pessoa. Então, por isso que a gente continua. Eu continuo aqui no nosso trabalho. Eu acho que está sendo válido para mim a confiança, as pessoas. E uma coisa, né, que eu vou falar aqui, está fora do assunto, mas eu acho que assim, tem tantas pessoas aqui que a gente criou uma ligação que não tem explicação. Tipo assim, não convive muito. A Damares é uma, né, Dá? Mas tem muitas pessoas aqui que eu vejo que a gente criou uma ligação, uma afinidade, algumas pessoas que parece que uma conexão diferente. E não tem explicação, porque a gente não convive no dia a dia, mas você sente um carinho, talvez um amor de alma, poderia falar, né? Mas você vê que tem uma essência nisso. Então, para mim, isso é muito bacana, esse carinho que tem por algumas pessoas que são inexplicáveis. Então, eu não espero nada, mas eu sei que vai acontecer tudo. A gente tem uma brincadeira aqui, toda vez que a gente chega aqui, a gente fala assim, nós não sabemos o que nós vamos fazer aqui hoje, né? Mas a É. gente está aqui para fazer algo. Mas então, nessa linha, mesmo você não esperando nada, eu também confesso que eu não espero. A gente cresce muito com tudo isso, né? O que você poderia dar de dica, sugestão ou de reflexão, fora tudo isso que você já falou, que já gera uma reflexão para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu daria uma coisa que talvez foi para mim, a gente parar e olhar mais para a gente. Então, eu acho que assim, falaria para todos,
Não se preocupe com o outro, se preocupe com você. Porque eu também vejo no meu dia a dia as pessoas às vezes preocupadas com todos e não tem tempo de olhar para si. Então eu falaria para as pessoas, procure algo, alguma coisa para você olhar para você ver quem você realmente é. Aí quando você vê quem você realmente é, quando você se ama, fica mais fácil você amar todos à sua volta. Então eu falaria, olhe para você e não para o outro. Procure olhar para si mesmo. Quando a gente consegue se olhar, a gente consegue olhar o outro, É. né? Acho que esse é um caminho muito forte. Maria, que conversa gostosa. E eu estava nervosa. Quanto conhecimento, né? E eu acho que eu acho que você me trouxe uma certeza, porque lógico que aqui eu estou trabalhando, estou caminhando com todos, testando muitas coisas, né? O campo nos permite isso. E não é testar sem responsabilidade, é com esse grupo maduro. Mas quando a gente escuta que um processo com pessoas que têm tanto conhecimento, como vocês têm aqui, as quatro que estão aqui hoje gravando, tem muito conhecimento e a gente consegue ainda dar um caminho da prática. Eu acho que isso que é constelação, isso que é a jornada minha vida, minha verdade, né? Prática pura, a gente exercita. Mesmo não sabendo o que nós faremos aqui, a gente está aqui, né? E se expondo a isso. Eu acho que isso também leva a isso. Se a gente levar isso para a vida, a gente também se expõe um pouquinho mais lá fora, porque a gente cria essa segurança desse processo, né? Então, eu quero te agradecer pela sua Obrigado por história. você, né? E Permitir a gente participar de tudo isso. isso é muito bom. E para você que está nos escutando, aqui é uma história, um aprendizado e um despertar. E se você despertou, refletiu para algo e quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, abaixo desse vídeo tem links das minhas redes sociais, do meu contato. Pode entrar, estarei aqui aguardando. Obrigado, Maria, Obrigada. e até o próximo episódio.